Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de cadastro do nosso usuário dentro da nossa aplicação DataSnap, ok? O que a gente vai começar a fazer hoje, né? A gente vai encerrar, na verdade, hoje a parte de cadastro. A gente vai capturar as informações que foram digitadas no aplicativo mobile, né? E vamos enviá-las ao DataSnap, que vai fazer a gravação efetivamente no banco de dados. Então a gente vai aprender a manipular isso, criar um método para fazer esse trabalho, inclusive validando também se o usuário já existe ou não na base e resultando a informação para a gente, para o cliente mobile, tá? Então, nossa agenda de hoje, registrando o usuário, criando um método de registro. A gente vai usar aqui muito JSON, tá? Então, como aula complementar, aí você pode procurar algumas informações sobre JSON, que vão ser importantes durante todo o nosso curso. A gente vai manipular bastante aí esses objetos de uma ponta para outra, ok? Então, vamos lá no Delphi, vamos começar a trabalhar. A gente já está aqui, né? Eu já estou com o aplicativo aberto, né? E também aqui com o Delphi aberto em uma instância aqui do servidor DataSnap, ok? Então a gente vai começar brincando do lado do servidor, onde a gente vai criar aqui no nosso server method, o SRV métodos gerais, a gente vai criar um método aqui que vai ser o registrar usuário, tá? Bom, eu tinha falado aí nas aulas anteriores que a gente vai fazer uma verificação do usuário, do nome de usuário no nosso banco de dados, né? Que lá a gente chamou de apelido do lado do nosso mobile. Então, antes de fazer a manipulação, né, antes de gravar essa informação, esse registro no banco de dados, a gente vai verificar se o usuário já existe. Aí vamos pensar da seguinte maneira, né? A gente poderia aí muito bem criar um método, por exemplo, que verificar o usuário existe, alguma coisa do gênero, né? E devolver isso para a nossa aplicação cliente. Entretanto, né, a minha recomendação é sempre você manipular, né, enviar o mínimo possível de requisições ao servidor. Por quê? Porque a gente vai trafegar dados de uma ponta para outra, então a gente vai ter que dar uma economizada aí no plano de dados do nosso usuário, certo? E sem contar com a velocidade, né, que as requisições são feitas, né? A gente sempre tem que tomar cuidado aí com o número de requisições por conta da quantidade de pessoas que podem estar acessando o nosso aplicativo, né? Isso pode reduzir um pouco a velocidade, reduzir um pouco a performance do lado do servidor, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer o seguinte. Na nossa função nós vamos tanto validar o usuário quanto registrá-lo, né? Então, quando a gente enviar os dados para o lado de cá, a gente já vai verificar se o usuário existe no banco. Caso exista, a gente vai devolver uma resposta ao nosso aplicativo cliente, dizendo que o usuário já existe. Caso esse usuário não exista, a gente insere no banco de dados e devolve novamente essa resposta ao aplicativo cliente. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos começar aqui criando uma function, tá? Vamos chamar de registrar usuário, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vou devolver aqui uma string, né? Eu poderia devolver, por exemplo, um tJSON_object, né? Um objeto JSON para o lado do cliente. Mas a gente sabe que, né, para quem não sabe, na verdade, né, que os objetos JSON no Delphi, eles adicionam ali um colchete, adicionam também uma palavra result. A gente teria que tirar isso lá no objeto. Aqui eu vou trazer ele para cá, né? A gente teria que entrar aqui no format result e formatar o resultado que vai ser enviado para a nossa aplicação cliente, ok? Só que a gente quer personalizar o nosso JSON, né? A gente quer personalizar nosso retorno aí com algumas informações importantes. Então o que a gente vai fazer aqui é limpar esse conteúdo, né? A gente vai brincar um pouquinho aí com o conteúdo, tá? E vamos também criar um conteúdo bastante diferente, né? De resultado aí no nosso JSON, tá? Então a gente na verdade vai resultar um string já formatado com as informações que a gente precisa, né?
e ele não vai ser um JSON Object, vai ser um string mesmo. Depois a gente vai fazer um método também de RTTI, né, dentro da aplicação, para que ele possa varrer dados de nossas tabelas e já devolver em formato string pronto. Então a gente já vai sempre mandar um formato bastante personalizado para o lado do cliente, ok? Então a gente vai criar como se fosse uma API JSON nossa, própria, certo? Muito bom. Agora, o que a gente vai fazer para receber esses dados? Na recepção dos dados do lado do servidor não tem problema, a gente vai mandar um JSON Object para cá, tá? Não tem problema nenhum. Então a gente vai criar aqui uma const, vamos chamar essa constante aqui de aRegistro, tá? Do tipo tJSONObject, ok? Beleza. Caso o JSON Object, a classe não esteja sendo reconhecida, você precisa adicionar a unit JSON system.json, que é essa daqui, ó, tá? Então, se caso não aparecer, você adiciona essa unit que vai aparecer para você normalmente, certo? Vamos lá. Ctrl Shift C. A gente vai ter aqui o nosso primeiro método, tá? O que a gente vai fazer do lado de cá? A gente vai ter que receber o nosso JSON Object, ler as informações que estão dentro dela, né, desse parâmetro, e fazer a inclusão no servidor, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é criar o objeto do lado do cliente para que a gente possa enviar os dados para o lado de cá. Então, a gente vai dar uma pausazinha aqui rápida, né, desse lado aqui. Nós vamos lá para o mobile e vamos para o cadastro de usuário. Então, vamos recapitular aqui o que a gente precisa enviar para lá, né? A gente vai precisar enviar aí CPF, né, que é o CPF do nosso usuário. Nós vamos ter que enviar o nome dele e o e-mail, e também vamos ter que enviar o apelido e a senha, tá? Essas informações serão enviadas também em formato JSON, ok? Então, nós vamos brincar aqui um pouquinho e vamos fazer uso disso daí na nossa aplicação mobile, tá? Então, primeiramente, aqui no último passo, né, nós vamos criar esse objeto e já deixar ele pronto, tá? Bom, clicamos aqui duas vezes para a gente chegar no nosso código, né? Então a gente já fez aí algumas validações, etc, né? E o que a gente vai precisar fazer agora é enviar esses dados lá para o servidor. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos criar aqui um objeto JSON, tá? Então nós vamos criar aqui com L de local, tá? JSON, ok? Do tipo tJSONObject. No meu caso, tá vendo? Não vai aparecer aqui porque eu não registrei ainda, né? Não declarei a unit do JSON, tá? Então vamos colocar aqui system.json, ok? Vamos voltar lá na nossa manipulação, já tá aqui, ó, bonitinho. E aí a gente vai brincar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, né? LJSON, nós vamos instanciar essa nossa variável, beleza, tJSONObject.create, ok? Aí agora o que a gente vai precisar fazer é adicionar os pares, né? Então cada registro, cada campo daquele lá vai ser um par, né? É o nome do campo mais o valor dele, tá? Então como é que a gente vai começar aqui? JSON, LJSON, né? Ponto addPair. Nós temos aqui um método chamado addPair. Ok? Ele vai precisar aqui do nome do campo, então nós vamos chamar de CPF, vírgula, o valor dele, né? Qual que é o valor? edtcpf.text. Já deu para notar o que a gente vai fazer, né? Então nós vamos montar aqui um objeto que tem aí todas as informações. Então vamos lá. CPF, nome, e-mail, o próximo é nome de usuário e a senha, tá? Então vamos manipular aqui bonitinho. Então, CPF, nome, e-mail, usuário, né? Que vai ser o apelido que ele vai utilizar lá, e também a senha, ok? Só mudar agora aqui os campos, né? Então vamos pegar aqui nome, e-mail, usuário, né? Apelido, a gente chama de apelido, tá? E a senha. Beleza, então a gente já criou aqui um objeto JSON que pode ser
facilmente entregue, né, para o nosso client module e na função do nosso registrar usuário, tá certo? Obviamente que a gente vai ter que fazer aqui, né, um try e um except aqui para a gente poder retirar, né, da memória esse LJSON, tá? Então, ljson.disposeOf, ok? A gente pode até fazer assim, ó, if assigned aí ljson. Então, se tiver assinado, né, se essa variável existir, aí sim a gente libera da memória, tá certo? Então, olha só, já temos o objeto pronto. O que a gente vai precisar fazer agora é fazer uso daquele nosso client module, né? Vamos ver se a gente já fez isso. Então, aqui no nosso uses, a gente tem que ter ali o nosso CM, o client module carregado. Não está aqui, ó, tá vendo? Não está aqui, também não está aqui no nosso uses do implementation. Então nós vamos ter que fazer o seguinte: vamos dar um use unit, escolher aqui o nosso CM, né? Aqui, beleza. Nós vamos poder colocar aqui no interface mesmo. Vamos colocar no interface que é melhor, né? Deixar ele lá bonitinho. Tá aqui, ó. E agora a gente pode então fazer uso lá dos métodos. Só que ainda não recebi, eu não fiz a manipulação lá do lado do servidor. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos só assinar o método do lado do cliente. Então como é que a gente faz isso? Eu criei o método aqui, ele não tem resultado nenhum, vou só colocar um result aqui qualquer, né, do tipo string, só para a gente poder ter a assinatura do método lá do lado do servidor, né, do lado do cliente. Tá? Vamos executar esse aplicativo aqui, esse servidor de aplicativos. Ele vai executar, a gente vai inicializar aqui, tá? Vamos lá no nosso restaurante, móveis, né, restaurantes móveis, vamos aqui no client module, vamos testar a conexão, ok. Botão direito, Generate DataSnap Client Classes. Perfeito, olha só. Ele gerou para a gente aqui a assinatura do método registrar usuário que está lá do lado do servidor. Então, o que a gente vai fazer agora é chamar aqui, né? A gente já tem um JSON Object, né? Então a gente vai chamar aqui na nossa aplicação cliente essa informação, tá? Então, vamos lá. cm.srv métodos gerais, registrar usuário, nós vamos passar aqui o ljson, tá? Que é a nossa variável aí que possui o objeto JSON. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, tudo fácil, sem nenhum grande segredo, né? Entretanto, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos precisar do lado de cá saber se o método foi executado sim ou não. Então, basicamente, só para vocês entenderem, a gente vai receber aqui um objeto assim, ó, né? Uma string desse jeito aqui, ó. Vai ser, nós vamos colocar aqui resultado, vai ser o nosso resultado, né? Então esse é o formato do JSON, sempre aspa dupla, né? 2 pontos, aspa dupla e o valor. Nós vamos receber assim, ó, sucesso, vírgula, e aqui código, 2 pontos, ABC, 1, 2, 3, por exemplo. Nós vamos receber um código, né, que serão 6 letras que a gente vai colocar aqui nesse último quadrante aqui, ó, tá? A gente vai colocar 6 labels aqui para simular aqui a ativação desse usuário, tá? Então, basicamente, a gente vai receber desse modo aqui. Caso ocorra algum problema, a gente vai receber um JSON, tá? Desse modo aqui, ó, erro, né? E aqui o nome do erro, tá? Nós podemos até fazer diferente, né? Código erro, tá? 2 pontos, aí a gente vai colocar ali, sei lá, erro 500, por exemplo, né? Vírgula. E aí a gente pode colocar aqui, ó, não foi possível registrar seu usuário.
e algo assim, por exemplo, nós vamos colocar ali, concatenar com o nosso e.message do lado do servidor, né? Então a gente vai ter ali, sei lá, registro not found, access violation, né? A gente vai ter aqui, na verdade, uma biblioteca de mensagens, né, que a gente vai gerar do lado do servidor, tá? Então isso aqui vai ser bem interessante, porque a gente vai ter aí todas as informações possíveis do lado do cliente, né? E se a gente faz ali, por exemplo, usando um FD JSON Datasets, eu não tenho como saber, né, qual foi o erro que gerou do lado do servidor, etc. Né? A gente pode ter um outro erro aqui que na verdade não é um erro, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, um aviso, né? Resultado, aviso. E aí a gente pode colocar aqui, ó, na mensagem do erro, tá? Usuário já existe, tá? A gente pode resultar dessa maneira aqui, né? Criar um padrãozinho e do lado do cliente a gente vai colocar aqui, olha, se o resultado for igual a aviso, então mostra a mensagem que está do lado de lá. Então ele vai mostrar aqui para mim, o usuário já existe, cadastre uma nova, né, modifique o seu usuário, alguma coisa desse sentido. Então a gente vai fazer todo esse trabalho para criar um padrãozinho para a gente poder utilizar isso aí em toda a aplicação cliente. Qual a vantagem disso, Adriano? Bom, a vantagem é que a gente vai criar o nosso próprio servidor REST, né, onde a gente pode utilizar depois as mensagens, essa API que a gente está criando, né, a gente pode utilizar isso também em outras aplicações. Se amanhã eu for gerar aí uma pagininha, né, uma página web para poder fazer o consumo desses registros, desses dados, né, do servidor, a gente pode utilizar o mesmo formato, o mesmo padrão, tá certo? Vamos lá então, eu vou deixar como exemplo isso daqui, ó, para a gente até usar isso aqui mais tarde, tá? Exemplo de uso. Eu abri alguma coisa aqui sem querer, tá? Exemplo de uso. Ok? Eu vou jogar isso aqui do lado no meu monitor aqui externo, né? Vou deixar isso aqui também aqui no monitor externo, tá? E aí a gente vai utilizar o mesmo formato lá do lado do servidor. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que pegar essa informação do lado do cliente. Então, vamos criar aqui um S-Message, tá? S-Mensagem, do tipo string, ok? Poderia ser até do tipo JSON Value e tal, né? Mas vamos colocar dessa maneira aqui, ó, tá? Beleza. E esse S-String vai ser igual ao resultado que está aqui, ó. S-String, S-Mensagem, né? 2 pontos igual a isso aqui. E aí depois a gente volta para cá para fazer o trabalho aí de... A gente vai ter que converter, fazer a leitura desses dados do lado de cá, né? A gente pode até converter esse trechinho aqui, esse pedaço, né, de resultado num JSON e fazer a manipulação via values dentro do nosso JSON, tá certo? Então vamos fazer o trabalho lá do lado do servidor? Vamos lá. Nós vamos parar o servidor aqui, né? E vamos brincar desse lado aqui, ok? Muito bom. Primeira coisa aqui é o seguinte, a gente vai ter que capturar esse dado, né? Essa informação, tá? Que a gente está chegando aí algumas informações do lado de cá. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos colocar aqui um try finally, tá? E vamos colocar aqui um try except on e 2 pontos exception begin end, tá? Depois a gente vai manipular aqui os erros também que forem encontrados, tá? Do begin, ok? Ótimo. Nosso result aqui inicial vai ser um empty str, né? Empty str. Esse vai ser o default. E aí a gente vai brincar aqui com a manipulação do nosso registro, né? Lembrando que a gente vai receber um JSON Object do lado de cá. Então a gente vai poder aí fazer a leitura desses dados, certo? Então vamos registrar algumas variáveis aqui, ó. Vamos colocar ls-usuário, tá? Do tipo string. Aliás, vamos começar com scpf, né? Beleza. S-usuário. S-nome, vamos colocar na mesma ordem, né?
S nome, S e-mail, S usuário e S senha, né? A gente vai ter que fazer ainda mais uma outra coisa, na verdade, né? A gente vai ter que também verificar, agora botando a mão na massa, né? A gente consegue até visualizar um pouco melhor as coisas. A gente vai ter que visualizar também dentro do banco o CPF, né? Porque o usuário pode ter mudado o seu nome de usuário, mas o CPF é o mesmo. Então a gente não vai poder deixar ele cadastrar um CPF que seja igual, né? Então a gente vai precisar mexer nisso também, ok? Joia! E como que a gente recebe essa informação do lado de cá? Vamos lá, eu vou copiar aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Ctrl C, dá uns espacinhos aqui, né? Ctrl V, ele já colou para mim aqui, tá? Bom, dois pontos igual, vou manipular todo mundo aqui já de uma vez só. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos ler a informação diretamente do nosso JSON, que é o aRegistro. Então a gente vai precisar fazer um typecast, tá? Como é que a gente faz isso? aRegistro as the JSON object, certo? Ponto values. Aqui, ó, é legal porque ele vai trazer pra gente um nome, a gente vai pedir o valor do nome daquele parâmetro que a gente está recebendo, aquele par, né? A gente deu um add pair do lado do cliente, então a gente vai pegar agora pelo par diretamente, ok? Então aqui, ó, eu vou dizer que é o campo usuário e o valor dele, ó, ponto pair, ponto value, né? E aí eu posso copiar isso aqui, né, para as demais linhas aqui. Ctrl Shift Alt aqui, né? Aliás, Shift Alt, né? Shift Alt é seta para a direita. Vamos colar aqui, ó. Já cola bonitinho pra gente. Uma manha aí do Delphi, né? Então aqui vai ser nome. Aqui vai ser e-mail. Aliás, aqui eu errei, né? Aqui é CPF. Aqui é usuário. E por último, a senha, ok? Beleza, então eu já li todas as informações. Agora vai ficar fácil, porque eu já tenho informação do lado de cá. E eu posso agora fazer tudo que eu precisar, né? Fazer o select no banco, procurar o usuário, procurar o CPF. E aí fica bem moleza mesmo de trabalhar dessa maneira. Eu poderia muito bem fazer o uso aqui do minha query, ponto field by name, né? E colocar diretamente o resultado aqui, né? Fazer comparar aqui com esse resultado. Mas tendo aí uma variável com um nome um pouco mais curto, fica um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, nós vamos conectar ao nosso servidor MySQL, né? A gente vai ter que conectar lá no nosso banco de dados MySQL e fazer as devidas configurações de banco de dados. A gente não tem nada aqui ainda do lado do servidor. Então nós vamos começar aqui, ó, adicionando um FD Connection, ok? Então esse daqui vai ser o componente de conexão com o banco de dados. Então vamos pegar aqui, ó, FD com, ok? Vamos dar uns 2 cliques nele aqui, ele vai abrir para a gente, nós vamos localizar aqui, ó, o driver MySQL, perfeito? O nosso banco a gente criou como curso e o nosso usuário eu vou utilizar aqui o usuário curso, tá? E uma senha, se não me falha a memória, é essa senha aqui, tá? A gente vai testar. Nosso servidor, 92.168.1.90 e vou testar aqui o meu usuário, tá? Clicar aqui em Test Connection, né? Ele vai pedir aqui a porta, né? É a padrão, né? Então, ok. Conectado ao nosso servidor MySQL, beleza? Então, ok, já está configurado aqui o nosso FD Connection. Agora a gente vai colocar aqui também um driver, né? O driver físico aí do MySQL. Então vamos colocar aqui, digitar PHYFIS, né? MySQL. Ele já vai filtrar para a gente aqui. Vamos encontrar o componente relacionado ao MySQL Driver, tá? Adiciona ele, não precisa fazer nenhuma manipulação, deixa ele do jeito que está, com esse nome mesmo, não tem problema, né? Vamos adicionar aqui também um Stan Storage Bin, vamos aproveitar que a gente já está aqui.
Bin, se a gente precisar devolver algum JSON datasets, né? E vamos também manipular aqui, vamos colocar um Instant Storage JSON, ok? Para a gente poder, se a gente precisar ali resultar um JSON Object mesmo, ao invés do string, a gente já tem esses dois controles aí, ok? E vamos adicionar também o Wait Cursor, tá? Para ele manipular aí o tempo de conexão, né? É o cursor mesmo, a manipulação do cursor do nosso banco de dados, tá? Bom, agora a gente vai colocar um FD Query do lado de cá, ok? Vamos colocar um FD Query. Esse FD Query vai funcionar aí como um FD Query auxiliar, tá? Então eu vou colocar ele aqui no cantinho, ele que vai fazer a manipulação aí principal do das nossas buscas, tá? Das nossas selects que serão de buscas mais genéricas, né? Então vamos dar o nome para ele aqui de QRY auxiliar, ok? Beleza, ele não vai ter campo, não vai ter nada lá dentro dele. Eu vou só usar para fazer um select max, um select count ou um select específico para verificar se alguma informação existe no banco. Só para isso, para mais nada a gente vai utilizar, tá? A gente vai colocar só mais um aqui que vai ser, não vou colocar por enquanto não, tá? A gente vai colocar depois aí uma query para poder ver os dados do servidor, tá? Então a gente vai colocar só esse query auxiliar, ok? Muito bom. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo nós vamos manipular. Então o que a gente precisa fazer no nosso sistema? Verificar, né, se o usuário e o CPF já existem no banco, ok? Nós vamos fazer de maneira separada. Então a gente vai primeiro verificar o CPF, se o CPF já existe, né? A gente vai devolver para o nosso usuário lá, CPF já existe. Ele vai tentar novamente e aí eu vou verificar o usuário, né? Se o usuário existir, então a gente devolve também a informação para ele, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar aqui o nosso QRY auxiliar, vamos fechar a nossa tabela, nosso query, para evitar que a gente pegue aí dados de cache, né? Então vamos colocar aqui também já um abrir. Ok, true, tá? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos criar uma constante aqui, ó. Underline select. Aí você pode colocar o nome que você desejar, né? Vou colocar aqui, ó, select CPF usuário from usuários where SCPF, aliás, o nosso campo CPF, igual a isso aqui, or usuário igual a isso aqui. Bom, perfeito. Eu só vou verificar aqui no banco, né? Vamos verificar no banco como é que a gente criou esses campos, né? Vamos verificar se a gente não fez nenhuma besteira aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui a conexão remota e dar só uma verificada lá no servidor, né? Quais são esses campos que a gente criou aqui, né? Vamos lá. Vou abrir aqui conexão remota. Beleza, conexão remota aqui. Vamos deixar ele abrir para a gente. Eu estou com um servidor aqui à parte, né? Então, meu servidor local, 92.168.1.90, e vamos verificar então lá no servidor, né? O tipo os campos, né? Dessa nossa tabela aí, tá? Vamos lá. A minha senha aqui. Ok. Já estou aqui com o MySQL Workbench aberto, né? Então aqui, ó, nossa tabela de usuários, olha só. Nome de usuário, a gente trocou ali, né? Na verdade não é usuário, nome, underline usuário, tá? CPF, o restante é tudo certinho, né? O nome aqui, usuários, perfeitinho. Então, bem fácil a gente trabalhar agora aqui, tá?
Então vamos fechar, aqui a gente só vai trocar para nome usuário, tá? E também nome usuário aqui. A gente vai usar essa opção aqui porque a gente vai dar um format, na verdade, né? O format, vamos substituir aí esse coringa pela informação que a gente deseja, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um ponto text, 2 pontos igual, underline, select. Só que a gente vai formatar isso, né? Então, format, abre parênteses, esse cara aqui, vírgula, e aí os dois parâmetros que estão ali, né? O primeiro deles vai ser o nosso CPF, tá? Então, S CPF, e o segundo S usuário, certo? Vamos conferir aqui, S CPF e S usuário. Bom, a gente vai abrir o banco, né? A gente vai abrir a tabela e vamos verificar aqui se algum registro retornou, né? Se retornou pelo menos um registro, né? Vai ter que retornar ao menos um registro aí. Significa que ele encontrou um ou outro, né? Então a gente vai ter que fazer aqui, ó. Se QRY auxiliar ponto exempt, tá? Vamos colocar aqui. Se não for exempt, já vou explicar aqui direitinho. Então, significa que ele encontrou algo. Caso contrário, aí a gente vai manipular e gerar o result aqui, né, para o nosso usuário, tá? Bom, a gente vai usar aqui sempre o exempt, né, nesse caso aqui, em vez de usar, por exemplo, o record count maior que 0, né? Por quê? Porque o record count ele faz um loop na tabela, né? Então, se a gente tiver aí 1 milhão de registros, ele vai fazer um loop para procurar essa pessoa ali dentro, né, esse registro e tal. Então, a gente vai verificar aqui como exempt, tá? Obviamente que nesse caso aqui a gente vai retornar sempre um único registro, mas é sempre bom a gente tomar cuidado com performance, com velocidade de banco de dados e assim por diante, ok? Então, nós vamos verificar o seguinte, se ele encontrou algum registro lá dentro, né, a gente vai verificar que registro que é esse, qual a informação que está ali, né? Vamos ver se o CPF é igual, né? Enfim, beleza? Então, olha só. Se o nosso QRY, né? Vamos copiar ele aqui para ficar mais fácil. Nós vamos verificar o CPF primeiro aqui, né? Se field by name CPF .asString .equals, né, for igual a SCPF, então a gente resulta aqui alguma coisa, tá? Se não, se quem for igual for o usuário, né, então vamos colocar aqui usuário, nome usuário, e aqui S usuário. Se for igual ao usuário, então a gente sabe que foi o usuário que tá igual, né? Então já existe aí um nome de usuário, ok? E a gente vai precisar de um begin age também, porque a gente vai fazer algumas manipulações, ok? Ótimo. Então o que a gente vai precisar fazer nesse caso aqui, ó? Beleza, nós vamos criar aqui, né, um manipulador. A gente vai gerar aqui um JSON Object, a gente vai criar um JSON Object e adicionar dentro desse JSON o resultado que a gente quer que seja lido do lado do cliente. Então a gente vai criar aqui uma variável, né? LJSON, LResultado, vamos colocar, ó, LResultado, 2 pontos, tipo TJSON Object, certo? Então a gente pode manipular esse resultado aqui de maneira bastante fácil. Então, o que a gente vai fazer? Instanciar isso daqui, né? Depois a gente vai criar, a gente vai fazer local aqui, mas depois a gente vai criar numa lib essas coisas, né? Essas mensagens que a gente vai precisar utilizar do lado do servidor, tá? Então, só para ter um primeiro contato aqui com esse mecanismo que a gente vai criar aqui, tá? Obviamente, try finally, né? Ponto free. Se bem que a gente está do lado do servidor, né? A gente não vai precisar de fazer isso aqui não, porque ele vai automaticamente liberar de memória para a gente, tá? Então, vamos fazer o seguinte, LResultado, ponto add pair,
Nesse caso aqui, o CPF que é igual, né? Então, vamos lá olhar de novo nosso formatinho. Vamos lá, eu vou pegar aqui o formato, copiar para o lado de cá, né, do servidor, para a gente poder ver os exemplos que a gente vai criar, né? Então, olha só, vamos colocar ele aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente vai devolver um aviso dizendo que já existe esse usuário, né? Esse CPF cadastrado lá, tá? Então, olha só, o nosso resultado, né, vai ser aviso. Então, o primeiro campo aqui, resultado, igual aviso, ok? Beleza, depois a gente vai colocar isso numa constante, né? Vai ficar bem legalzinho aqui. L resultado, ponto A de pair. O próximo campo será aqui o código erro, né? Vamos criar aqui sempre um código de erro, tá? Vamos colocar aqui como erro 300, tá? A gente vai criar nossos próprios erros aí, ok? Beleza. L resultado, ponto A de pair. E o próximo aqui vai ser o erro, mensagem erro, tá? Mensagem, vamos só colocar como mensagem, porque pode ser erro, pode ser aviso, pode ser informação, pode ser um monte de coisa, né? Então vamos colocar só como mensagem, e a mensagem de erro, né? CPF já cadastrado em nosso banco de dados. Só isso, tá? Beleza. Então, isso daqui a gente vai jogar num show message lá do lado do cliente. Olha só como é que vai ficar fácil da gente identificar aí os nossos problemas, os erros, os avisos, etc, né? Melhor do que a gente ter um binário lá, um JSON datasets gerando do outro lado. Obviamente que o JSON datasets é legal para outros mecanismos, outros sistemas que a gente vai criar, tá? Mas por enquanto esse vai ser o formato principal, ok? Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu já gerei, né, o resultado. Eu vou fazer o seguinte: o nosso result, que é do tipo string, vamos lá, ó. Result é do tipo string, certo? Então nós vamos resultar essa informação aqui, ó. Vai ser o nosso L resultado, ok? Só que eu tenho que transformar em string. Então, to string. Então ele vai receber para mim aí um JSON totalmente puro com essas informações que a gente vai manipular do lado do servidor. Perfeito? Beleza. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, com o nosso usuário, né? Então, se o nome de usuário for igual, resultado aviso, erro 300, né? Vamos até mudar isso aqui, código mensagem, vai. Acho que é melhor aqui a gente mudar para código mensagem para seguir um padrãozinho, né? Código mensagem. E aqui a gente vai colocar usuário, nome de usuário já cadastrado no servidor. A gente pode até fazer assim, para ficar mais autêntica, né, a informação. Nome de usuário já cadastrado em nosso banco de dados. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Beleza, ótimo. Então já temos aí dois resultados, tá? A gente aqui, ó, para ficar legal, a gente pode fazer assim, ó. Vamos utilizar uma diretiva de compilação que eu gosto bastante, que é o region, né? Então vou pegar aqui o region, exemplo de uso, e a gente fecha o region aqui, tá? Eu já vou explicar o que é. End region, aqui, ó. Então é legal porque a gente vai clicar aqui, ó, e vamos minimizar isso daqui. Então a gente já tem um exemplo de uso ali para a gente poder consultar assim que a gente tiver dúvida desse lado, tá? Ótimo. Então isso daqui ele vai resultar, né, sempre que existir a informação do lado do servidor. Caso contrário, né, aliás, do lado de cá, né? Então aqui, ó, aqui é para baixo. Então aqui a gente vai registrar efetivamente o usuário no banco, tá? Registrar o usuário no banco de dados. Perfeito? Então a gente também vai precisar de um result, tá? Então já vamos copiar e colar aqui, ó. A única diferença é que o nosso resultado aqui vai ser um resultado positivo, né? Então nós vamos
colocar aqui, ó, resultado vai ser sucesso, ok? Nós vamos inventar aqui o erro 200, né? Vamos dizer que a mensagem 200 é ok, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte: do lado do cliente, nesse caso que é sucesso, a gente pode criar a nossa própria mensagem do lado de lá, né? A gente não precisa da mensagem do lado do servidor, mas a gente pode já colocar aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso, ok? Lá a gente pode inventar uma outra mensagem, a gente tem as opções, né? A opção de ler cada um desses campos do lado de lá, sim ou não, né? O resultado a gente vai sempre fazer a leitura efetivamente, tá? Beleza. Então, o que a gente precisa para inserir no banco de dados? A gente precisa de uma instrução insert, né? Então, nós vamos criar aqui uma outra constante, que vai ser insert, né? Nós vamos criar aqui como insert into curso. Eu esqueci de uma coisa aqui, né? Tem que, no MySQL a gente vai ter que colocar aqui curso.usuários, né? Senão ele não vai conseguir encontrar lá, tá? Então, insert into curso.usuários e os campos, né? Vamos manipular aqui em mais de uma linha, que fica mais fácil a gente entender, né? Então, vou dar um mais aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Vou abrir aqui o nosso parênteses na linha de baixo, tá? Vou dar um mais aqui. Abro parêntese. Vou dar um mais. E aí, aqui, ó, eu vou colocar os campos, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos começar como... Vamos olhar de novo o nosso banco, né? O nosso banco vai precisar aí de um ID, né? A gente vai ter que gerar o ID do nosso banco de dados. Então, nós vamos começar aqui, ó. ID, vírgula. Vamos dar um mais aqui. Próximo campo vai ser usuário, né? Vamos olhar o banco de dados novamente aqui. Vamos lá. Que eu não lembro de cabeça aqui todos os campos que a gente criou, né? Então, vamos pegar novamente a conexão aqui, remota. Beleza. Vamos conectar lá. Beleza. Conectamos aqui no banco. O que a gente tem aqui? ID endereço, né, que a gente não vai ter ainda. Né, a gente vai deixar nulo. Nome completo, nome usuário, e-mail, CPF, senha e foto. A gente ainda não colocou a foto do lado do cliente, tá? A gente vai fazer isso aí mais tarde numa outra videoaula específica só para isso, falar sobre a manipulação de fotos aí, utilizando o JSON, tá? Então, ID endereço, vamos lá, vou colocar aqui já, ID endereço. Aí a gente vai precisar desse cara, né, na verdade, porque a gente vai colocar vazio, né, por enquanto, tá? Nome completo. Vírgula. Vamos colocar depois aqui tudo alinhadinho, bonitinho. Vamos colocar para cá assim, ó. A gente tem tudo alinhado e organizado, tá? Aqui, beleza. Mais. Vamos ter aqui também nome de usuário, né? Nome usuário. O que mais que nós temos? Nome usuário, e-mail, CPF. CPF. Qual campo mais? E a senha, né? Beleza. Então, nossa senha aqui. Não precisa mais de vírgula, né? Mais.
Aí aqui a gente fecha esse primeiro parênteses que está aqui, que é o parênteses dos campos, né? Beleza. Mais values, ok? Abre parênteses novamente. Aí a gente pode fazer o seguinte, né? Eu geralmente faço isso aqui, ó, Ctrl C, e a gente cola aqui, né? O último parênteses desse bloco tem um ponto e vírgula no final, e aqui a gente só precisa fazer, né, 2 pontos igual, que são os parâmetros aqui do nosso banco, tá? Poderia ter utilizado o mesmo esquema aqui de formatação, né, com o Coringa aqui e tal. Mas vamos fazer dessa forma aqui, que é uma forma mais elegante para fazer nesse sentido, ok? E aqui a gente fecha com um ponto e vírgula. Então, basicamente, a gente vai precisar de um insert into. Entretanto, nós vamos precisar também ali verificar, né, pegar o ID, o máximo, né, o maior ID que a gente tem lá no banco, incrementar 1, para poder utilizar aqui no campo ID. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um método genérico que vai fazer isso para a gente, tá? Vamos lá, vamos subir aqui, nós vamos criar aqui um método que vai ser interno só do nosso servidor DataSnap, então vai ser aqui um function, tá? Uma função, function, maxTable vamos chamar, tá? Nós vamos precisar aqui de uma constante, não precisa ser uma constante necessariamente, né? A gente vai precisar do nome da tabela, a table, tá? Ou a tabela, né? Vamos colocar em português aqui. E vamos precisar também do campo, a campo, tá? E vamos devolver aqui um integer, beleza? Basicamente a gente vai fazer um select asterisco from no banco, né? Um select max, na verdade, vai devolver aí o valor máximo, certo? Então Ctrl Shift C, a gente vai criar aqui uma constante, que vai ser o nosso select igual select max do campo, né? Então aqui from curso ponto, aliás, aqui é o nome da tabela, né? Então vai ser o nome da tabela, tá? E só isso. Então select max from tabela, beleza? Aí aqui, ó, para ficar mais fácil, a gente vai criar um apelido, né? As máximo, tá? Joia. Aí nós vamos fazer o seguinte, que ry auxiliar ponto active false. Então nós vamos utilizar a mesma table, né? Mesma query, tá? True. Aliás, aqui vai ser um true. E a gente vai ter só que colocar um manipulador de erro aqui, né? Tá? Except on e dois pontos exception do begin end. Depois a gente não vai colocar os erros aí nos tratamentos, mas nós vamos deixar aqui previsto, porque a gente vai ter aulas específicas só sobre isso, tá? Exception aqui, beleza. Ok. Ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar a query, vamos adicionar aqui um novo select para ela, né? Que vai ser aqui o format underline select, vírgula. E aí o primeiro campo tem que ser o nosso, primeiro coringa é o nosso campo, então a campo, e o segundo a table, ok? A tabela, né? Beleza, ele vai fazer aqui o select, vamos abrir, né? E o result, nós vamos primeiro verificar aqui, né? Só como via das dúvidas, se if not qry auxiliar ponto exempt, se não for vazio, então a gente vai pegar o valor que está lá no máximo, né? Então qry auxiliar ponto field by name, campo máximo que a gente criou ali, ponto integer, certo? Caso contrário, a gente devolve aqui, podemos devolver um 0, né? Vamos devolver 1 aqui, tá? Mas, como a gente, vamos ver
direitinho como é que está o nosso banco aqui, ó, nós temos um usuário que eu criei de exemplo antes de gravar as aulas, né? Então a gente tem aqui, ó, select asterisco from curso.usuários, né? Se a gente executar isso daqui, eu tenho um usuário aqui, né? Usuários, tá? Eu tenho um único usuário, ok? Com o ID igual a 1. A gente poderia começar o ID aqui com um número grande, né? Talvez um número 10.000, 100.000 aí, né? Mas, como a gente não vai visualizar esse ID para nada, né? Não vai ser visível aí no nosso banco, né? Na nossa aplicação, então a gente não vai precisar. Nós vamos simplesmente deixar ele começando como 1 mesmo, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos gerar como 1 aqui o result, ok? Eu gosto, quando a gente tem só uma condição, eu gosto geralmente de colocar desse formato aqui, tá? Não é uma convenção Delphi, mas às vezes fica um pouco mais visível, ok? Então, olha só. Vamos começar a adicionar os dados aqui na nossa manipulação? Então, olha só. Estamos aqui embaixo, né? Vamos começar fazendo o seguinte. Primeira coisa. Nós vamos pegar aqui nosso auxiliar, tá? Ponto active igual a false, certo? Como a gente vai usar o auxiliar aqui várias vezes, é bom a gente criar um segundo auxiliar, justamente porque a gente pode manipular aí a select e confundir o sistema, né? Mas vamos lá, depois a gente muda isso daqui, né? Vamos pegar isso aqui, vamos fazer o SQL dele vai ser SQL.text, né? Aliás, lá em cima tá errado, né? Vai dar erro ali. Agora que eu me toquei, vai dar um errinho ali, tá? Underline insert, certo? Aqui vai dar um errinho aqui, ó. Vamos corrigir antes da gente esquecer. Então, na verdade, aqui, ó, é SQL.text. Beleza, agora sim. Senão iria dar um erro aqui na nossa compilação, tá? Mesma coisa aqui em cima, né? No nosso value aqui, né? Então, SQL. Nosso max, na verdade, né? Na nossa função de gerar o máximo aí, tá? Então, já vamos corrigindo isso também, que a gente vai lembrando aí, tá? Beleza. Então, feito isso daqui, a gente vai, né? Adicionar os dados a nossa query. Aqui, como a gente utilizou parâmetro, né? Então vamos voltar aqui, ó. A gente usou parâmetro, né? Então o que ele vai acontecer? Vai gerar um param by name pra gente. Então olha só que fácil, né? Vou pegar aqui, ó, ponto param by name, params, né? Ponto param by name, tá? O nome do campo que eu quero, né? Nesse caso aqui é id, ponto as integer, tá? Dois pontos igual. Aí eu vou precisar usar lá o max table, né? Max table. E passando para ele o nome da tabela, que vai ser, eu vou passar assim, curso.usuários, tá? Vírgula, e o campo que eu quero manipular, o ID, ok? Ele vai gerar para mim um integer, né? Mas lembre-se, olha só, eu estou manipulando o auxiliar aqui e também lá, né? Então eu vou precisar de um outro auxiliar, né? Então vamos pegar aqui um fd query. E vamos colocar como auxiliar 2, tá? Vamos colocar como QRY auxiliar 2, tá? E aí a gente pode mudar ele lá no nosso max table, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. Aí tem um macetinho do Delphi, né? A gente seleciona aqui, clica no binóculo, tá? 2, ele alterou pra gente aí. Estamos utilizando os recursos do Delphi, tá? Então, beleza. Isso aqui já não vai dar problema pra gente. Nós vamos continuar trabalhando, então, aí na manipulação dos dados, tá? Então, esse segundo vai ser... Vamos ver qual que é o segundo ali, né? Nome completo, nome, usuário, e-mail. Então, vamos lá. Nome completo vai ser do tipo string, né? Dois pontos igual. Vou copiar e colar isso aqui, porque a gente vai ter nome completo, usuário completo, CPF e senha, né? Vamos ver de novo aqui, ó.
ID, nome completo, nome usuário, e-mail, senha, usuário, usuário nome, né? Nome usuário, nome usuário, e-mail, CPF e senha. Nós vamos guardar a senha do usuário aqui, tá? Depois a gente vai fazer aí criptografia, vai brincar com algumas coisas aí também nesse sentido, tá? Ok. Bom, segundo campo aqui, a gente vai pegar o que, né? Qual é a informação? S, nome, tá? Que é o nosso JSON lá. O segundo, S, usuário. O terceiro, S, e-mail. Olha como fica fácil, né? S, CPF. E por último, S, senha, tá? Joia, perfeito. Então isso aqui já vai ter aí, já vão ter as informações de gravação dos dados, tá? Bom, o que eu preciso mais? Deixa eu só colocar isso aqui alinhado, para ficar bem organizado. E vamos colocar aqui mais um try except, né? Vamos exagerar um pouquinho aqui nas confirmações, tá? On e dois pontos, exception do begin e end, tá? Aí, beleza. Ótimo. Prever todos os erros aqui possíveis, né? Ótimo. O que a gente vai precisar fazer agora? Executar a nossa instrução SQL, né? Então, exec SQL. Pronto. Isso aqui já é o resultado, né, final aqui do nosso controle do lado do servidor. Então, ele vai receber esses dados, vai fechar a nossa query, né, para evitar aí pegar algum dado incorreto. Manipula os dados, coloca os dados corretos dentro da nossa tabela, executa e devolve para a gente aí sucesso, né? O cadastro aí bonitinho. Entretanto, ainda tem um pedacinho que a gente precisa fazer, né? Que é gerar aquele código lá dos 6 dígitos que eu falei que a gente vai gerar e usar ele do lado do servidor, do lado do mobile, né? Então ele vai vir aqui também, tá? O código de sucesso, nesse caso aqui, a gente vai ter um resultado a mais aqui, né? .add pair. E vamos colocar aqui como código validação, tá? Qual vai ser a validação? A gente vai criar um método para isso. Esse método será chamado de gerar validação, tá? Validação. 6 dígitos, tá? A gente vai criar aí uma função que já faz isso para a gente e a gente pode informar a quantidade de registros, né? De letras que a gente quer que ele gere, tá certo? Então, vamos salvar aqui. Vamos lá, vamos terminar isso então? Olha só, gerar validação, né? Vou colocar um bookmark aqui, a gente vai voltar aqui no servidor, tá? Na parte no private, né? Function gerar validação. O nosso parâmetro principal que vai ser o amax, né? A máximo, tá? Do tipo integer e vai devolver também, vai devolver um string aqui, né? Beleza? Ctrl Shift C. Eu vou colar aqui a função, ela é um pouquinho mais extensa, a gente já está com uma aula um pouco grande, então eu vou colar aqui para ficar mais fácil, a gente vai entender o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá. Voltar aqui um caracterezinho, né? 2 caracteres. Então, só explicando rapidamente, a gente vai gerar aqui letras, né? De validação, tá? 6 letras aí de validação. Então a gente criou aqui uma constante com as letras, né, do alfabeto. Algumas variáveis para fazer controle, um repeat until, então ele vai gerar aleatoriamente, vai escolher uma letra aleatoriamente aqui dentro e vai jogar numa variável, tá? E aí eu vou montar
esse range aí de 6 letras e devolver aí o meu código, ok? Então ele vai evitar também aqui, né, rejeita a letra igual, então ele vai evitar que a nossa letra seja, por exemplo, AAABBB, né? Então a gente vai evitar esse tipo de coisa para ele não gerar, um número mais, uma letra, né, um código de letras mais conciso, né? Ok? Então vamos voltar ali. Depois vocês vão receber, né, esse código fonte aí para manipular esse tipo de coisa, ok? Ótimo, então gerou para a gente aqui, resultou o valor em formato string e agora eu preciso somente voltar lá no nosso Delphi, na parte do mobile e fazer o uso, né, enviar esses dados corretamente para o lado de cá e fazer a manipulação. A gente vai fazer o seguinte do lado de lá. Eu vou até copiar isso aqui como exemplo para a gente utilizar lá do lado do cliente, né? Então isso aqui é o que a gente vai receber de mensagem, olha só, né? Então vamos colocar assim, ó. Isso aqui a gente vai receber de mensagem, tá? Então vamos executar a nossa aplicação no nosso servidor, né? Dá um build aqui, ele vai compilar, a gente vai executar. Vamos ver o que tem aqui de erro. O create aqui, né? Esquecemos do create nesses objetos aqui, tá? Então, todos eles aqui estão faltando o create aqui, ó. A gente copiou e colou, né? Beleza. Ctrl F9 novamente, vamos executar. Beleza. Ele executou aqui pra gente, tá?